Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aquele pedido tradicional que nós sempre fazemos quando estamos gravando aqui um vídeo: inscreva-se aqui no nosso canal. E ao inscrever-se, você do lado direito vai ter um sininho. Você então toca ali naquele sininho e você ativa a palavra todas, porque todas as vezes que eu gravar um novo vídeo, você será notificado pelo YouTube de que tem um vídeo novo no canal, no nosso canal, ok? Não deixe também de dar o like que é aquele joinha, que isso é muito importante também para a avaliação do nosso canal e para mim saber se vocês estão gostando aí da qualidade dos vídeos que nós estamos produzindo aqui, que tenha certeza são produzidos aqui com muito amor, dedicação e com o sentimento de trazer sempre uma elucidação com clareza, sem rodeios e sem querer trazer nenhuma mistificação do tema que nós estamos trabalhando ou tratando, ok? Não é com isso minimizar a Bíblia Sagrada, mas é falar na linguagem que você possa entender das coisas da Bíblia Sagrada, o que é muito importante, e temos nesse canal esse objetivo: levar a Bíblia com simplicidade e levar a Bíblia a fim de que todos, independente de credo, de religião, possam entender aquilo que nós estamos passando nos vídeos que estamos gravando aqui no canal, ok? Bom, gostaria de ler aqui na epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, à igreja de Éfeso, uma das mais importantes cidades da antiguidade, uma cidade da Ásia Menor. Inclusive no Apocalipse tem uma carta à igreja de Éfeso. Muito bem, diz-nos, capítulo 1 de Efésios, versículo de número 13, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Bom, o tema desse vídeo de hoje, de agora, é uma coisa que é muito falada, principalmente nos meios pentecostais, nos meios carismáticos, que é a respeito do selo do Espírito Santo. E fica uma pergunta nesse vídeo: o selo do Espírito Santo, ser selado pelo Espírito Santo, é a mesma coisa que ser batizado pelo Espírito Santo? É uma pergunta que muitos fazem nos círculos eclesiásticos e principalmente nos círculos pentecostais. Bom, em primeira instância temos que falar para você o significado do selo na antiguidade. O selo, ele era muito utilizado na antiguidade. O apóstolo Paulo usa este uso muito comum no seu tempo para nos trazer uma lição espiritual, para nos trazer uma elucidação espiritual. Isso é muito importante, contemporaneizar e usar os elementos culturais da época para poder transmitir uma realidade espiritual. E a Bíblia está cheia desse tipo de conceitos. É por isso que muitas vezes lemos algumas coisas que elas estão bem dentro dos parâmetros humanos, mas para nos trazer os ensinos divinos, as coisas divinas, as coisas celestes. E isso é interessantíssimo, a fim de que nós entendamos a cultura também. Vai fazer com que nós entendamos a cultura e estudemos a cultura, a fim de podermos elucidar determinadas perguntas, como esta. O selo da antiguidade, ele era muito usado pelos proprietários, por exemplo, de madeira. Era costume eles selarem aquela madeira, porque aquele selo representava uma proteção, mostrando que aquela madeira tinha um dono. Aquele selo também mostrava que quando os servos daquele proprietário fossem buscar aquela madeira, eles iriam reconhecer a madeira do seu senhor, porque ela estava com o selo do mesmo. E o selo também era uma garantia de entrega.
ou seja, estava selado. Obviamente, aquilo ali podia-se dizer que era uma garantia de que aquela madeira selada pelo aquele proprietário, ela iria ser entregue ao comprador, aquele que comprou aquela madeira. O gado também, ele era selado. Por quê? Porque o gado selado, ele não podia misturar-se com outros rebanhos de gado. Por quê? Porque ele estava selado e ele pertencia àquele determinado senhor. Isso dá uma aplicação espiritual muito bela. Nós, ao sermos ensinados aqui nessa epístola de Paulo, que temos o selo do Espírito Santo, Deus está querendo dizer para nós o seguinte, que nós, por termos este selo do Espírito Santo, nós temos uma diferença, porque não que tenhamos 3 olhos ou 2 mãos com 6 dedos, ou tenhamos alguma anomalia, não. Essa diferença está no fato de que Deus está na nossa vida, Deus nos separou para Ele, Deus nos remiu para Ele, Deus está dizendo para nós, através desse selo do Espírito Santo, de que nós pertencemos a Ele e que nós somos dele. Isso é uma aplicabilidade muito bela, muito espiritual, muito linda e muito alvissareira para o nosso coração saber e reconhecer. Graças a Deus por isso. Então, queridos, o selo, ele tinha na antiguidade exatamente estas aplicações. Era um sinal de proteção daquele material, daquela madeira, daquele gado. Mostrava que aquele gado, aquela madeira ou aquele determinado material estava protegido, porque o selo trazia proteção contra ladrões. Não se podia roubar alguma coisa selada, porque fatalmente o império iria localizar com facilidade alguma coisa que estava com o selo de um proprietário. Então quero dizer que você não pode ser furtado da sua salvação. Não é que eu esteja pregando aqui uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se você está selado pelo Espírito de Deus, você tenha certeza de que este selo, ele é o penhor. O penhor, na verdade, é o mesmo que um depósito. Ou seja, o pagamento de uma primeira parcela. Deus, por meio do seu Espírito Santo, nos selando, ele está dizendo que ele pagou a primeira parcela para um dia nos ter totalmente para ele. E esse dia será quando na eternidade todos nós, selados pelo Espírito Santo do Eterno, estivermos para sempre com ele por todas as eras e eras, e ainos e ainos e ainos, né? Que é uma palavra grega da palavra aion, né? Que é aiones, a eternidade, aion, eras, né? Pelos aiones dos aiones, é pela eternidade de dias e dias, e para sempre, sempre, sempre nós estaremos com o Senhor. E isso começa aqui através do selo do Espírito do Eterno na nossa vida. Então fica a resposta minha para essa pergunta: ser selado pelo Espírito Santo é o mesmo que ser batizado pelo Espírito Santo? Não. À luz do texto bíblico, à luz da palavra de Deus, não é a mesma coisa. Batismo com o Espírito Santo é uma capacitação, para que você seja uma testemunha revestida da parte de Deus, capacitada, equipada para você ser uma testemunha do Senhor. A palavra testemunha, inclusive no original grego, é a palavra mártir. E essa palavra mártir, ela vem descrever exatamente o que uma testemunha pode chegar a vir ser. Ela pode vir, inclusive, a perder a sua própria vida por causa da sua fé no Cristo e na mensagem do Evangelho do Cristo. Mas é para isso que o batismo com o Espírito Santo serve: revestir as testemunhas do Evangelho de Cristo e os mensageiros de Cristo para levar a palavra de Cristo, ainda que paguem com as suas próprias vidas. Já o selo é esta figura linda que eu descrevi aqui no vídeo, mostrando que o selo é um sinônimo de proteção, de que
há uma possessão na nossa vida. Essa possessão é a possessão de Deus em nós. É a possessão que Deus está dizendo: olha, vocês são meus, eu remi vocês, vocês me pertencem, vocês são selados pelo meu Espírito, são selados, e esse selo é o penhor, é o depósito da minha promessa de que eu vou levar vocês, e vocês têm garantia de que serão entregues na minha presença, porque tem o selo do meu Espírito. Que Deus então possa aplicar todas essas verdades sublimes nos nossos corações, e que você possa ter alegria na sua alma, no seu coração, por você ser um selado pelo Espírito do Eterno. Que Deus então abençoe tua vida, sua família e tudo referente a você e a todos os teus. Que o Senhor possa muito te abençoar. Então, ficamos por aí. Até o próximo vídeo, então, querendo Deus. Shalom, meus irmãos. A paz.